Outro ato bastante esperado pelos eleitores de Lula diz respeito à política de controle de armas. Ainda ontem, depois da posse, o presidente assinou um decreto para fazer mudanças no assunto. Para comentar mais essa revogação, eu converso agora com o policial federal Roberto Uchoa, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa tarde, Roberto. Obrigada por nos atender hoje. Boa tarde. Prazer é meu estar aqui podendo conversar com vocês. Roberto, como o Fórum viu esse decreto que traz, entre outras medidas, a proibição do transporte de armas com munição e também proíbe novos registros de CAC, os caçadores, colecionadores e atiradores esportivos? Foi um decreto necessário, emergencial, que, no primeiro momento, ele para uma coisa que estava preocupando muito todo mundo que estuda segurança pública, estuda o mercado legal de armas de fogo, que é o porte de trânsito. Ao proibir que continue essa permissão que as pessoas vão das suas residências para os clubes de tiro com as armas municiadas e prontas para uso, esse decreto faz com que, imediatamente, cerca de 700 mil pessoas deixem de circular armadas pelas cidades. Essa é a importância imediata desse decreto. Outro ponto muito importante é a necessidade de uma parada no registro de armas de fogo para os CACs, na compra, aquisição e no registro. Porque a gente viu nos últimos anos uma escalada impressionante no número de pessoas que estava se utilizando de uma tal permissividade do governo para se registrarem como CACs e poderem circular armadas pelas ruas. Então, são duas medidas muito importantes que dão um freio para que agora possa haver uma arrumação, que é a proposta da instituição de um grupo de trabalho, para aí sim estudar uma melhor regulamentação do Estatuto do Desarmamento, depois desse desmonte completo que foi feito durante o governo Bolsonaro. O ministro Flávio Dino disse que o decreto não vai retirar as armas de quem já comprou, mas, na verdade, vai promover ali uma espécie de controle responsável dessas armas. Você acha que isso é o ideal? É o início. O que acontece? Durante o governo Bolsonaro, não houve somente um afrouxamento da legislação e um incentivo para que as pessoas adquirissem armas de fogo. Houve também fragilização na fiscalização e fragilização no controle sobre esse mercado. Então, nesse primeiro momento, inclusive, um dos objetivos do governo é compreender o real tamanho do mercado. Uma das medidas muito bem-vindas nesse decreto é a necessidade do recadastramento das armas que foram adquiridas desde 2019. Porque o governo, o que ele quer? Ele quer que o Estado brasileiro volte a entender e a conhecer, na realidade, o mercado. E isso é uma medida essencial. E o ministro está muito certo quando ele fala que não é uma ideia de desarmar a população, de fragilizar as pessoas e de levar uma possível insegurança. O que o governo quer é ter novamente o controle sobre o mercado, conhecer onde estão essas armas e com quem estão essas armas, algo que foi deixado de lado durante o governo Bolsonaro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Afinal, essa liberação das armas, ela passou mesmo dos limites razoáveis? E quais foram as consequências disso, né? Passou. Houve não só um afrouxamento dos controles, como eu citei, mas um verdadeiro incentivo, partindo do princípio em que o presidente, o ex-presidente atual, fazia praticamente propaganda da venda de armas. Todo dia, praticamente, ele citava o tema, passando para a população que ter uma arma de fogo contribuiria para a segurança pessoal das pessoas. E o que a gente viu foi justamente o contrário. Não foram poucos os casos em que crianças tiveram acesso a armas de fogo compradas legalmente. Inclusive, tivemos 2 casos em que adolescentes tiveram acesso a armas de fogo legais e cometeram crimes em escolas. A gente teve casos de crianças de 3 anos pegando armas e atirando irmãos. Crianças pegando armas que estavam no banco de trás do carro. Isso sem contar que a fragilidade da fiscalização e do controle possibilitou que uma grande quantidade de armas de fogo fosse diretamente para o crime organizado.
não foi um caso esporádico. A gente teve caso no Rio de Janeiro, onde um CAC comprou dezenas de fuzis para repassar para a organização criminosa. A gente teve caso em São Paulo, onde criminosos ligados a facções de criminosos colocaram laranjas para adquirirem armas legais e serem utilizadas por criminosos. A gente teve um caso em Minas Gerais, onde o próprio criminoso conseguiu burlar a fiscalização do Exército e se registrou como CAC, comprando inclusive fuzil. E a gente teve absurdos como em outros estados, na Paraíba, onde CACs compraram armas de fogo para arrendar, para alugar para criminosos poderem utilizar essas armas no cometimento de crimes. Quer dizer, a gente teve um fortalecimento dessa ligação entre os mercados legal e ilegal de armas de fogo. E vai ser um desafio para o novo governo encarar isso. Foram centenas de milhares, até milhões de armas de fogo que entraram em circulação. Roberto Show, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada por estar conosco aqui nesta tarde. Até a próxima.